Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A teologia existencial e o existencialismo secular tiveram origem em Kierkegaard. Os teólogos liberais da Alemanha começaram a aceitar os pressupostos da uniformidade das causas naturais inseridas em um sistema fechado. Desse modo, rejeitaram qualquer coisa considerada miraculosa e sobrenatural, inclusive os milagres e o sobrenatural na vida de Jesus Cristo. Tendo feito isso, eles ainda esperavam encontrar um Jesus histórico por um método racionalista, objetivo, escolástico, com a separação do aspecto sobrenatural na vida de Jesus de uma verdadeira história. Mas a busca por este Jesus histórico fracassou, pois o sobrenatural estava tão fortemente ligado a Jesus que, se removessem qualquer noção de sobrenatural dele, não haveria nenhum Jesus histórico. Após isto, poderiam ter seguido por um dos dois caminhos lógicos: abandonar o racionalismo e retornar à teologia bíblica da Reforma, ou se apropriarem do niilismo quanto ao pensamento e à vida. Não seguiram nenhum dos dois. Foram por um terceiro caminho, a fragmentação do conceito de verdade. Karl Barth foi, na teologia, a porta de acesso à linha do desespero. Ele insistiu em defender as maiores críticas estabelecidas pelos liberais, sem deixar de lado a sua busca por um salto de fé. Assim como Kierkegaard, com seu salto, abriu as portas para o pensamento existencialista geral, Karl Barth abriu a porta para o salto existencialista na teologia. Como em outras disciplinas, a questão fundamental é a mudança na epistemologia. O niilismo é a forma mais elementar da manifestação do desespero, a ideia de que tudo é sem sentido. E isso se manifesta em todo tipo de arte. O segundo nível do desespero é a dicotomia. Acima da linha, uma cega e otimista esperança de significado baseada em um salto de fé não racional. Abaixo da linha, o racional e o lógico que não comunicam significado. No nível inferior, o homem é apenas uma máquina, no superior, não racional. Essa dicotomia nihilista fragmentou todo e qualquer conceito unificado de conhecimento e a unidade do seu conhecimento de si mesmo, pois a racionalidade é parte de todo o ser humano. O homem individual não pode sequer se comunicar consigo mesmo, com sua própria cabeça, a não ser com base na antítese, de modo que ele pensa: eu te amo, ou que lindas flores naquela árvore. Mas essas sentenças não passarão de um amontoado de palavras sem sentido, se não se pautarem na lei da antítese, considerando a possibilidade de que ele não ama ou que as flores são feias. Na nova teologia é feito o uso de palavras religiosas nas quais dão apenas uma ilusão de comunicação, ilusão de significado, fazendo o ouvinte pensar que sabe o que a palavra quer significar. Por exemplo, a palavra panteísmo fala de uma força impessoal, mas ainda assim carrega a palavra teísmo em si, que dá uma impressão de personalidade. Agora, se substituir esta palavra por pantudismo,
que é exatamente o que significa, a reação quanto à palavra seria totalmente diferente. Também, a nova teologia se utiliza de símbolos. Existe conotação, como na palavra Deus, mas não há definição. Deve-se dizer que há um Deus que falou a nós a respeito de si mesmo, não apenas com os símbolos Deus ou Cristo, que soam espirituais, mas não são. Depois de Tomás de Aquino, o homem gastou muito tempo na procura da relação e da possível unidade entre natureza e graça. Na época da Renascença, a natureza havia sobrepujado a graça. Ficou representado desta maneira: na parte superior, graça, Deus, o céu e as coisas celestes, o invisível, a alma humana, a unidade, e na parte inferior, natureza, a criação, a terra, o visível, o homem, a diversidade. A batalha envolvendo natureza e graça era a batalha para encontrar um significado para estas coisas juntas, e os filósofos sempre esperaram por uma unidade entre as duas com base na razão. Mas a questão só pode ser resolvida por meio do sistema bíblico. Por isso falharam. Então, o homem moderno formulou desta maneira: na parte superior, fé sem contexto, sem racionalidade. Na parte inferior, racionalidade, sem significado. Na nova teologia e misticismo, fé é contrária à racionalidade, destituída de conteúdo e incapaz de comunicação substancial. A nova teologia está totalmente abaixo da linha da antropologia. Ela não conhece qualquer coisa a respeito do homem sendo criado à imagem de Deus, nem de Deus se revelando nas Escrituras. Para eles, nada acima da linha pode ser conhecido, e mesmo assim continuam usando a palavra Deus. O homem moderno da nova teologia, da teologia moderna, tem uma fé na fé, e não uma fé direcionada a um objeto que é real. Eles não podem falar sobre o objeto de sua fé, apenas sobre a própria fé, totalmente sem direção e perdida. No cristianismo, o valor da fé depende do objeto ao qual ela é dirigida, a saber, o Deus real, autoexistente, Criador de todas as coisas, e a Cristo que, na história, morreu na cruz para expiação ou propiciação dos nossos pecados e que ressuscitou. E isso torna a fé cristã aberta à discussão e verificação. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.